Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é domingo, segundo domingo de agosto, dia 9 de agosto, dia de adorar o Senhor, dia de exaltá-lo, de bendizê-lo, dia de prestar culto ao nosso Deus. Então, eu espero que você esteja bem e que logo mais, ou lá na igreja, ou na sua casa, você separe um tempinho para adorar, exaltar e bendizer o nosso Deus, porque Ele é digno, certo? Quero pedir que você continue orando pelos enfermos, pelos idosos e pelos nossos irmãos mais necessitados, certo? Não esqueça de orar pelos missionários, pelo abrigo, pelas crianças do abrigo. Não esqueça de orar pelos nossos departamentos, pela nossa igreja, para que logo nós possamos voltar. Lembre-se que todo domingo à noite de agosto nós estamos fazendo um momento de ceia na igreja. Então, se você não foi no primeiro domingo, você pode estar conosco hoje à noite para tomar a ceia, ou no terceiro, no quarto, no domingo que você achar melhor, você pode se programar e estar conosco na igreja. Lembrando, se você for à igreja, leve a sua máscara, vá de máscara, sente afastado dos irmãos, não abrace, não beije, para que a gente possa ter um culto guardando os cuidados que são recomendados, né, pelos médicos, pelos profissionais de saúde e até mesmo pelo governo, certo? Então, tome cuidado. Feliz Dia dos Pais para todos os pais que me escutam, todos os pais da Igreja de Andorinhas, que os irmãos possam continuar sempre seguindo os exemplos bíblicos do que é ser um pai e que possam ser o exemplo de Jesus na vida dos seus filhos, tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Acho que era esses os avisos que eu tinha para dar. Vamos lá. Essa semana a gente tem apenas uma aniversariante. Sábado que vem, Camila, nossa irmã Camila, vai fazer aniversário dia 15. Então, 15 de agosto, guarde aí, não esqueça, ore e mande uma mensagem para nossa irmã Camila. O texto que eu separei hoje está em Mateus 17. Você já deve ter lido todo ele aí no início do culto, certo? Ele vai do 14 ao 21, é a cura de um jovem possesso, mas eu agora vou ler novamente, mas eu vou ler só do 18 até o 21, vou ler só a parte final. Então, Mateus 17, vou ler do 18 ao 21. Todos acharam? Diz assim, Mateus 17, 18 a 21. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Só até aqui, meus irmãos. Como eu disse, nós lemos esse texto todo no início do culto e você percebeu o contexto. E você viu que enquanto Jesus ali estava conversando, pregando, anunciando em meio à multidão, do nada aparece um pai. E esse pai ele está desesperado, porque ele precisa urgentemente de um socorro para o seu filho. E uma vez que ele já havia tentado esse socorro com os discípulos e não havia conseguido sucesso, então ele se prostra, ele se lança aos pés de Jesus e pede humildemente que Jesus faça alguma coisa por aquele filho dele. Em Marcos, no capítulo 9, verso 17, esse pai confessa que o problema do seu filho era mais do que um problema físico, era também um problema espiritual. Ele diz que o menino ficava possesso, está em Marcos 9, 17. Em Lucas, o pai também diz que esse era o seu único filho. Então ele deveria amá-lo muito, deveria estar extremamente angustiado, desesperado, aflito com a possibilidade daquele menino vir a falecer ou permanecer, quem sabe, a vida toda sendo
usado, né, castigado, manipulado por Satanás. Mas mal sabia ele, né, que ele também estava falando com o filho único, com o filho unigênito do Pai. Ele estava falando que o seu único filho estava extremamente doente, falando isso para o único filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que veio para nos salvar, nos curar, nos libertar, nos dar vida nova, nos dar uma vida eterna. Então ali está um pai aflito e desesperado por causa do seu filho único, falando com o filho único de Deus, aquele pai que nos ama. Então essa é a situação desse encontro. E aí eu já queria deixar bem claro no início, né? Que eu já falei isso lá na igreja também, é duro dizer isso, mas é verdade. Toda pessoa que não é salva, toda pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, toda pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, toda pessoa que não se santifica constantemente e se afasta do pecado e do mal, toda pessoa, ela está diariamente exposta a ser manipulada, a ser controlada, a ser possessa, a ser judiada, castigada, a ser usada por Satanás e seus anjos. E quanto mais essa pessoa se afasta de Deus e mergulha no pecado, mais isso se torna verdade, mais ela se torna suscetível a esses ataques, a essas investidas, a essas influências malignas que acontecem na sua vida. É claro que nós, cristãos, também somos tentados pelo inimigo. Nós também passamos por momentos difíceis, onde ele tenta de todas as formas nos seduzir. Mas nós temos o Espírito Santo e constantemente tentamos nos santificar, nos afastando do pecado e buscando mais a Deus. Isso faz com que a gente vá se fortalecendo e não seja marionete na mão do inimigo. Mas toda pessoa que não tem o Jesus como Senhor e Salvador e que não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, ela sempre estará exposta a todo tipo de maldade que o inimigo tem para fazer na sua vida, certo? Então esse é o contexto, essa é a situação. Um pai desesperado procurou os discípulos, não conseguiu ajuda, procurou Jesus porque o seu filho era possesso e constantemente era judiado na mão de Satanás, certo? Então vamos lá. Primeira verdade que eu queria destacar aqui é acerca do chamado de Jesus e da responsabilidade dos discípulos. O que eu quero dizer com isso? Jesus já havia chamado os discípulos fazia um tempo. Ele já havia ensinado, ele já tinha discipulado, ele já tinha capacitado, ele já tinha dado poder, autoridade, Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha pregado por diversas vezes aos seus discípulos. Jesus já havia dito quem ele era, o que ele veio fazer, qual era a sua missão. Eles já tinham presenciado muita coisa que Jesus fez. Inclusive, os discípulos já tinham sido enviados por Jesus de 2 em 2. E Jesus disse para que eles fossem pregando o reino de Deus, curando os enfermos e expulsando os demônios. E isso foi super bem sucedido. Tanto que quando eles voltam, isso está lá em Marcos 3, versículo 15, quando eles voltam dessa missão que Jesus os envia, eles voltam todos felizes. Alguns até voltam se, digamos, comemorando porque eles conseguiram expulsar demônios. E aí Jesus diz, olha, não fique feliz com isso não. Fique feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. Então, já havia sobre esses homens um ensino, uma autoridade, um discipulado, uma capacitação. Jesus já tinha enviado os discípulos a fazer milagres, a pregar o evangelho. E aí talvez você se pergunte, o que mudou agora? Por que eles não conseguiram, diante desse jovem, diante desse pai, repetir aquilo que eles já haviam feito? É estranho que agora eles não conseguissem mais, simplesmente, diante de um menino endemoniado, expulsar esse demônio. O que havia mudado? Jesus, com certeza, não havia mudado. Era o mesmo, ontem, hoje e sempre será. O poder que Jesus tinha dado sobre eles não tinha acabado. A autoridade que Jesus tinha dado aos 12 não tinha sido retirada. Eles continuavam sendo os apóstolos. Então, o que havia mudado? Provavelmente, a gente vai ver isso, e a gente já leu, o problema estava com os discípulos.
O problema estava com a postura dos discípulos, com a maneira que os discípulos estavam lidando com a missão que Jesus lhes deu. Então, a gente vai perceber, Jesus não mudou, a autoridade não mudou, o poder que ele deu aos apóstolos não deixou de existir. O problema é que eles estavam com uma postura, digamos, não tão correta. E aí é interessante notar que nessa passagem, o problema estava com os discípulos. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Eles estavam falhando. E quando a gente vem para os dias de hoje, quando um pastor ou um profeta, entre aspas, promete uma cura, um milagre, um casamento, um novo emprego, promete prosperidade para uma pessoa, e aquilo não acontece, certo? Sabe-se lá por quê? A culpa sempre é da pessoa que não recebeu. Eles dizem, olha, você não teve fé suficiente, eu profetizei, eu orei, e se você não recebeu, o problema não é meu, meu irmão, você tem que ver sua vida. Sendo que, na verdade, a gente percebe aqui que os discípulos estavam com problemas. E por isso que aquele menino não foi liberto. E eu queria dizer que talvez hoje, muitas dessas promessas, dessas profetadas que são feitas e que não são cumpridas, o problema não está naquele que não recebeu. O problema não está no enfermo que não foi curado ou na pessoa que não foi abençoada. O problema está que Deus nunca mandou alguns pastores e alguns falsos profetas sair por aí profetizando, prometendo, anunciando coisas que Jesus não mandou. Eles prometem um monte de bobagem para enganar o povo e quando não acontece, eles ainda colocam a culpa nas pessoas, certo? É interessante notar isso, que às vezes sim, o problema não está naquele que não recebeu, mas o problema está naquele que falou. Às vezes aquele que falou, falou sem ordem de Deus, sem orientação de Deus, e os discípulos aqui estavam falhando na sua missão. Embora eles soubessem que Jesus era o Filho de Deus, eu falei isso na semana passada sobre Pedro. Dificilmente, constantemente, eles ficavam confusos, constantemente eles ficavam meio enrolados, eles não entendiam muito bem qual era a missão de Jesus, o seu ensino completo. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham fé. Jesus não falou, olha, vocês não têm fé. Jesus disse, o problema é a pequenez da fé de vocês. Eles tinham fé em Jesus. Eles acreditavam em Jesus. Eles tinham largado tudo para seguir a Jesus. Eles estavam arriscando a cabeça deles para seguir a Jesus. Eles já tinham sido enviados para pregar, para curar, para expulsar demônios, para fazer milagres. E eles tinham feito isso. O problema é que passou o tempo e eles começaram a esmorecer. Então, os discípulos tiveram que aprender que eles devem estar sempre preparados, alimentando constantemente a fé e sempre prontos para agir, claro, mas em última instância, contando somente com Jesus. Talvez, não estou dizendo que seja isso, porque eu não tenho como ter uma conclusão plena, mas os discípulos estavam passando por algo que eu e você às vezes passamos. Quando tudo vai bem, a nossa fé se revela forte, constante, grande, firme, mas quando tudo vai mal, ou quando um grande problema se apresenta diante de nós, a nossa fé, sem que percebamos, ela se torna fraca, pequena, inconstante, ela se torna falível. Então a gente tem esse problema também, nós somos seres humanos, assim como os discípulos eram. Então, talvez eles estivessem passando por esse momento e eles tiveram que aprender que precisavam estar sempre preparados. Embora já tivessem sido chamados por Jesus, capacitados por Jesus, embora eles andassem com o Mestre, tivessem autoridade dada por Jesus, se eles não se preparassem, se eles não se capacitassem, se eles não se santificassem, eles passariam por vários problemas e passariam vergonha, prometendo ou tentando fazer uma coisa e não conseguindo. E parece que foi isso que aconteceu, certo? Então essa é a verdade que eu queria destacar aqui. Jesus sim nos chama.
Jesus nos ensina, nos capacita, nos dá autoridade, ele nos unge, ele manda o Espírito Santo, mas tem uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós devemos cumprir todos os dias e nos preparar para a vida cristã. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui, e esse vai ser o último por hoje, é sobre a luta espiritual. Eu quero dizer que a luta espiritual, ela é real, ela é verdadeira, ela acontece sim todos os dias e que para vencer é preciso preparo, capacitação e esforço. Enfim, Jesus nos chamou, nos capacitou, nos ensinou, nos discipulou e nos mandou ir a esse mundo. E uma guerra espiritual tem sido travada nesse mundo. E para vencê-la é necessário que nós nos preparemos, é necessário que nós estejamos armados com as armas espirituais, é necessário que nós estejamos prontos para combater esse combate. Hoje em dia, não há que se falar acerca de batalha espiritual, acerca de não haver batalha espiritual, melhor assim. Infelizmente, algumas igrejas foram por um caminho onde supervalorizaram a batalha espiritual, de maneira que até distorceram algumas verdades bíblicas. Outras igrejas, ao contrário, foram por um caminho onde começaram a fingir ou se portar como se não houvesse batalha espiritual. Mas há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual e nós precisamos estar preparados para isso. Essa é a principal lição desse texto. Várias lições poderiam ser tiradas desse texto, como eu acabei de fazer uma agora, estou na segunda. Mas a principal lição desse texto é que há uma batalha, há uma guerra espiritual sendo travada e que nós fazemos parte dela, queiramos ou não. O cristianismo sempre foi perseguido, desde os tempos de Jesus, e ele sabia disso. E sabendo disso, Jesus nos deixa essa lição de que é necessário que os seus discípulos, os seus servos, aqueles que o seguem, aqueles que pregam o evangelho, estejam sempre preparados, porque a batalha é séria. Então, sabendo disso, de que ao longo dos anos o cristianismo seria perseguido, os cristãos seriam mortos, os cristãos seriam presos, o evangelho seria de todas as formas limitado pelos homens, Jesus deixa claro para os discípulos: é necessário preparação, é necessário estar sempre atento, pronto para a batalha. Eu já disse isso lá na igreja. É verdade que alguns que se dizem cristãos, às vezes eles colaboram, contribuem para que o nome do evangelho seja manchado. Eles são pedra de tropeço, eles são motivos de escândalo, eles fazem mais mal do que bem ao evangelho. Eles prestam um desserviço ao evangelho. Isso é verdade. Existem falsos cristãos que fazem coisas horríveis. Mas a verdade absoluta é que não precisa ser um mau cristão para que as pessoas odeiem o evangelho. Basta que você pregue o evangelho com sinceridade e fidelidade. Basta que você fale que determinadas práticas da nossa sociedade são pecaminosas e que se as pessoas continuarem praticando isso vão para o inferno, para que as pessoas nos odeiem. Basta que você diga que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que fora dele não há salvação em religião alguma, para que as pessoas nos odeiem. Então, é sim verdade de que há muitos falsos cristãos trazendo problemas para o evangelho. Mas há também um sistema em nossa sociedade que odeia a verdade. Odeia. Basta que você pronuncie o nome Jesus, basta que você fale que Jesus é o único Senhor e Salvador, para que a carne, o mundo e o diabo se enfureçam contra o evangelho. Então não se engane, há uma batalha espiritual acontecendo todos os dias na TV, no rádio, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, na sua vizinhança, na igreja.
há uma batalha espiritual nos governos, aonde quer que você vá, existe uma batalha acontecendo. E nós, o que estamos fazendo, certo? Parece, como eu disse aqui, que Jesus repreendeu seus discípulos pela falta de preparo que eles haviam revelado. Não podemos ir para uma batalha espiritual despreparados. Talvez os discípulos pensaram: uma vez que Jesus já nos deu poder, a gente não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, a gente não precisa mais se santificar, a gente não precisa mais ter um período de meditação, de leitura bíblica, a gente não precisa mais crescer na graça e no conhecimento. Nós somos os 12, nós somos discípulos, nós somos o grupo escolhido por Jesus. E talvez por pensarem assim, eles não se prepararam. Talvez também os discípulos tenham dado uma relaxadazinha, porque momentos antes, Jesus não estava com eles, Jesus estava no monte, certo? Da transfiguração. Então talvez eles tenham ficado um pouco relaxados, porque Jesus não estava perto. Mas eles esqueceram que Jesus sempre está perto e que Jesus sabe de todas as coisas, não é verdade? Então, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa fez com que os discípulos estivessem despreparados diante daquela situação. E o que Jesus quer nos dizer é: ei, cristão, se prepare. A Bíblia diz, claro, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas a Bíblia não nos manda subestimar Satanás e seus anjos. Pelo contrário, a Bíblia manda que nós nos sujeitemos a Deus e resistamos ao diabo para que ele fuja de nós. A Bíblia constantemente mostra o diabo como um anjo astuto, sagaz, maligno, mentiroso. Ele tem toda uma esperteza, ele tem todo um poder, ele manipula as coisas, ele pode até mesmo se transformar em anjo de luz. Ele faz milagres, ele faz também sinais e maravilhas. Nós podemos perceber isso também no Apocalipse. Então, cuidado, meu irmão. Não coloque Satanás acima de Deus, porque ele não tem esse poder. Mas também não vá para uma batalha espiritual achando que você pode todas as coisas sem se preparar, porque você vai se decepcionar, vai passar vergonha. Quem não lembra daquela situação onde, não me recordo agora, em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, um ou outro camarada foram tentar expulsar um demônio e o demônio lhes deu uma coça, dizendo: olha, vocês não são ninguém, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem são vocês? Vocês não têm preparo, vocês não têm unção, vocês não têm capacitação, vocês não têm o que é necessário para expulsar. Então eles são ali envergonhados por Satanás, certo? Então tome cuidado. Talvez por nós não vermos com tanta frequência pessoas caindo no chão, endemoniadas, pessoas possessas, mudando a voz ou falando de forma estranha, talvez por não vermos isso, a gente comece a ficar acomodado, achando que não tem uma batalha espiritual. Mas sim, a luta espiritual continua. Todos os dias ela é travada e nós precisamos estar preparados constantemente para fazer aquilo para o qual Jesus nos chamou. A nossa sociedade, a cada dia que passa, ela se torna mais contrária às verdades do Evangelho. E isso faz com que a batalha e a luta espiritual se torne cada vez mais grave. Cada vez mais grave. Para viver a sua vida de pecado sem que ninguém lhe incomode, a sociedade a cada dia que passa rejeita, ela nega, ela odeia e ela tenta de todas as formas calar aqueles que tentam pregar a verdade e dizer: ei, pare com isso, não vá por aí, não faça isso, isso não vai te levar a um bom caminho. A Bíblia é contrária a isso, Jesus não se agrada disso. Mas o que importa? O que importa é que a sociedade quer continuar vivendo uma vida maldita e, se necessário for, que ela cale o Evangelho, que ela rasgue o Evangelho, que ela impeça o Evangelho de ser pregado. Isso vai acontecer. Eu creio que nos próximos anos, infelizmente, nós chegaremos bem perto de sermos proibidos de pregar algumas verdades do Evangelho. O argumento será que essa verdade agride. O Evangelho ofende, o Evangelho fere,
o coração dessa nossa sociedade tão bela. Esse será o argumento e em breve nós passaremos por isso. E aí eu te pergunto, você está preparado, meu irmão, para essa luta espiritual, para essa batalha espiritual? Teremos que estar prontos para isso. Eu já disse isso lá na igreja. Nós vivemos em uma sociedade que constantemente pede tolerância. Mas eles são os primeiros a revelarem que são intolerantes quando nós nos posicionamos acerca daquilo que nós acreditamos. Vivemos numa sociedade que vive pedindo compreensão, mas basta que a gente diga que acredita na Bíblia para que eles nos mostrem o quanto são incompreensivos e rapidamente nos condenam. Vivemos numa sociedade que vive pedindo amor, mas quando nós pregamos que para nós o amor morreu na cruz e ressuscitou, eles nos odeiam. Nos odeiam. Essa é a sociedade. Não se engane. Não pense que você está vivendo na Disney. Não pense que você está vivendo de férias na praia. Não pense que você está vivendo no Caribe. Nós vivemos em meio a uma batalha espiritual. E o cristianismo, o cristão, aquele que tenta viver a vida de forma santa, piedosa e correta, ele sempre será o bode expiatório, ele sempre será o atacado. Aquele que vive um cristianismo da boca para fora, aquele que só vai na igreja aos domingos, aquele que diz só que é cristão, com certeza ele vai passar por tudo isso e não vai nem se incomodar. Mas aqueles que realmente são cristãos, meu irmão, minha irmã, se prepare. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Todos os pensamentos podem ser ensinados. Todas as crenças podem ser pregadas. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade livre. Todos os pensamentos, inclusive até para as crianças. É isso que diz a nossa sociedade. Mas não ouse pregar o evangelho. Não ouse falar de Jesus. Não ouse falar contra o divórcio, contra o aborto. Não ouse falar de família tradicional. Que loucura, que absurdo. Não ouse falar contra a ideologia de gênero. Não ouse falar contra o casamento homossexual. Não ouse falar que Jesus é o único Salvador, porque isso é um absurdo para a nossa sociedade. Esse é o tempo que nós temos vivido, onde tudo pode ser dito, tudo pode ser ensinado, onde tudo pode ser crido. As pessoas podem acreditar em tudo. Eu conheço pessoas que acreditam até em extraterrestres. Mas você, cristão, não tem o direito, é isso que a sociedade tem tentado nos dizer, não tem o direito de crer, de pensar, de ensinar e de propagar as verdades do Evangelho. Nós vivemos uma luta espiritual, meu irmão. Como nós aprendemos na quarta-feira, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós devemos amar e tratar bem todas as pessoas, inclusive aquelas que divergem da nossa fé. Devemos tratá-los todos bem. Devemos amar ao próximo. Mas não podemos negar que existe uma guerra espiritual e que nós precisamos estar firmes e tomar um lado. É impossível estar indiferente. É impossível ser isento nessa luta. Ou você peleja a favor de Deus e das verdades do Evangelho, ou você simplesmente colabora para que os inimigos de Deus ganhem espaço, cresçam e nos calem. Essa é a verdade. Não devemos, de hipótese alguma, maltratar as pessoas, tratar as pessoas mal, mas sim, nós devemos estar prontos para, com a verdade do Evangelho, continuar abrindo o caminho, salvando pecadores, tirando as almas do inferno, expandindo o reino de Deus e anunciando que Ele vem e que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Quer pelo amor, pela fé, ou quer pela dor e pela condenação. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas Paulo não disse que não tem luta. Pelo contrário, ele disse, há uma luta.
A luta é contra principados e potestades. Paulo também disse que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Pelo contrário, nós devemos viver uma vida inconformada. Então não é necessário sair por aí brigando na internet. Não é necessário maltratar ninguém. Não é. Mas nós jamais devemos nos calar. Nós devemos estar preparados e prontos para combater o bom combate, pregando, anunciando, ensinando, defendendo as verdades do Evangelho, discipulando, proclamando, doa quem doer, seja popular ou não, queiram as pessoas ouvir ou não, o Evangelho sempre será a verdade, e contra a verdade nada poderá. Nada poderá, porque Jesus nos autoriza, Jesus nos capacita, Jesus nos unge, Jesus nos autoriza a pregar toda a verdade. Eu quero terminar dizendo que eu não sei como você tem vivido os dias atuais. Talvez pelo fato de estar em quarentena, talvez pelo fato de não estar indo à igreja, talvez pelo fato de estar um pouco afastado da comunhão, você esteja acomodado, esteja confortável, tranquilo e relaxado. Talvez você tenha parado de se preparar com o passar dos meses que você tem ficado em casa, talvez você tenha lido menos, orado menos, ou quem sabe nem tem feito isso. Eu não sei como você tem vivido, mas uma coisa é certa, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo uma luta espiritual. E ela só é vencida, ela só é ganha. Ou melhor, aqueles que mais vencem nessa guerra são aqueles que constantemente oram ao Pai em secreto, aqueles que constantemente se santificam, aqueles que constantemente, diariamente, mortificam o pecado que tenta tenazmente nos assediar para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. A batalha não vai deixar de existir até que Jesus volte. A luta espiritual não vai deixar de existir até que Ele venha. E nós, o que faremos? Como nos portaremos? Como nos posicionaremos? Qual será a nossa postura? Nos esconderemos? Nos acovardaremos? Nós seremos covardes? Vamos nos omitir? Vamos simplesmente abandonar? Lembre-se das palavras: aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é digno. Que Deus nos ajude e que nós possamos nos preparar, porque um dia já fomos chamados, já fomos capacitados, já fomos ungidos, já fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E agora compete a mim e a você nos preparar, venha o que vier. Eu não sei o que o futuro nos prepara com relação aos homens, mas com relação a Deus eu sei que o futuro nos prepara uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida para sempre junto do nosso bom Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, prepare-se, meu irmão, que em breve Jesus virá. E até que Ele venha, a batalha é nossa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Jesus venha nos buscar. Amém e amém.